É, Olá, Filme Filia. O Wellington me convidou para fazer uma apresentação do filme. Eu gosto muito desse filme e vou tentar apresentar aqui as razões que esse filme me toca. O cinema, no seu modo tradicional, vamos dizer assim, ele é uma mais uma aba, mais um elemento de colonização. Movimento de colonização porque ele coloniza a mente. E ele coloniza a mente de um jeito que nós estamos tão habituados que a gente não se dá conta de que isso é um modelo colonial. Ele coloniza a mente porque ele tem uma estrutura narrativa. Uma estrutura narrativa que, na nossa forma habitual de entender, vem pela história. Né? A história do filme, enfim. E, e essa história, ela se movimenta segundo código muito preciso e simples. Né? É o binômio razão-emoção. Ela tem uma forma de compreensão, de passar a mensagem que ela quer, e ela tem um dispositivo, que é o dispositivo de provocar certas emoções em momentos adequados. Tudo isso pode acontecer casualmente, mas também pode acontecer de modo previsto, de modo previsível. E as emoções, que são esses elos que desdobram a razão. Embora a gente acredite que a racionalidade seja algo inerente ao humano, ela é algo inerente à colonização. A razão é colonial. A razão é uma forma de ver o mundo, uma forma de pensar o mundo, e é uma forma de pensar o mundo que se naturalizou nesse processo todo, que talvez, considerando o percurso da colonização, talvez tenha 500 anos. Né? As emoções inerentes à racionalidade são também catalogáveis, vamos dizer assim. Amor, ódio, surpresa, nojo, enfim, todas essa nomenclatura da emoção, ela está intimamente ligada a essa forma que nós temos de entender o mundo. Eu vou chamar aqui de forma pensamento. O pensamento nos define, ele nunca dorme, ele nunca descansa, ele é um dispositivo sempre recorrente de avaliação, de julgamento, de preconceito. O pensamento são essas coisas que a gente opera no sentido de dar um sentido à mente. Né? Tanto que quando a gente pensa em meditação, as pessoas que dizem que entendem meditação falam assim, você tem que silenciar o pensamento. Ele nunca silencia, porque eu tentei fazer meditação algumas vezes e eu fico pensando assim, silencia pensamento, nunca silencia. Todo esse conjunto de coisas são as coisas que o cinema contempla na sua forma acabada, digamos assim. Ele é uma grande solicitação ao pensamento. Quanto mais elaborada, quanto mais intrincada, aí as pessoas, quanto mais a atividade de pensamento enfim, um exercício intelectual, digamos assim, né? Mais a eficiência do cinema se torna perceptível. Quando não, ela é só um entretenimento, mas esse entretenimento também solicita ao pensamento a sua chave de passagem, é o pensamento que libera isso. Né? Eu tenho um grande incômodo com o pensamento. Né?
Quando se diz hoje, quando uma professora, na hora de punir uma criança, fala assim, vou te colocar no cantinho do pensamento, é para você pensar nas coisas, eu concordo com ela que o pensamento é esse lugar terrível de castigo, né? Então eu fui pensando é uma ironia, mas eu fui considerando que há um elemento que se contrapõe, e o pensamento é um sistema cognitivo, há um elemento que se contrapõe a essa zona que parece que toma conta de tudo, que eu tenho denominado de sentimento. O sentimento é um fluxo, ele é um fluxo contínuo que perpassa todas as células vivas, e essa energia que perpassa todas as células vivas de animais, vegetais, minerais, fúngicos, é um fluxo energético altamente cognitivo. Portanto, se aprende nesse nível. Às vezes a gente consegue vislumbrar parte dessa manifestação como intuição, né? A gente sente. O sentimento não é emoção. Emoção é o nome dado às manifestações do pensamento, quando interage com nossa zona de afeto, vamos dizer assim. O sentimento não. O sentimento é um fluxo que passa, ele não tem causa, efeito, ele não tem nada disso. Ele é um fluxo de energia que percorre todas as formas de vida no nível celular ou no nível atômico. E eu fico muito curioso para ver formas de conexão que sejam adequadas a esse fluxo de sentimento. Obviamente, para mim, essas formas que estimulam o pensamento não são formas racionais, não são formas que acessam o pensamento ou sinalizam para o pensamento que tem alguma coisa acontecendo. Essas formas, eu estou já razoavelmente sentindo isso. Então, essas formas de que o fluxo de sentimento pode ser sentido, vamos dizer assim, não podem responder aos modos tradicionais de narrativa, né? Essas narrativas solicitam sempre o pensamento, porque o pensamento tem que interagir com as histórias, com seus disparos de causa e efeito, com aquilo que a emoção pode revelar nesse processo. Isso pode ser medido e tudo, como eu tinha dito, porque os caras, na hora de fazer um filme, se ele quiser que tenha medo, ele vai construir uma narrativa para o medo. Se ele quiser que tenha amor, ele vai construir uma narrativa para o amor. Então, é por isso que esse par razão-emoção é um par que não sai fora do mundo do pensamento, ele está totalmente integrado. Mas o mundo do sentimento, esse outro fluxo, é mais complicado da gente considerar, inclusive considerar que ele exista. Uma das formas que eu tenho vivenciado isso de modo mais que me estimula mais é o caos, né? O caos é uma situação de absoluta imprevisibilidade. Dizer que o caos é bagunça, isso é só porque não se entende exatamente o que é o caos. O caos é o caos da forma que eu sinto, ele é estar no fluxo, estar numa grande torrente, sem saber para onde ela vai, sem saber que tipo de coisa acontece, e ainda assim se sentir bem confortável nesse processo que é imprevisível, que é incontrolável, que é incontornável. É só uma aceitação plena do que a vida é, e essa aceitação, quanto mais eu vivencio nela, mais eu percebo que ela lida com as contingências de um modo melhor do que eu lidaria se eu tivesse que racionalizar em cima. O cinema do Wellington é um cinema do caos. Ele está muito aberto aos fluxos que ele consegue, por uma mecânica muito simples, abrir o seu celular e colocar ele para se mover.
foi uma opção interessante, essa leveza do aparelho que você pode levar no metrô, que você pode levar na rua. Então, que você pode estar aberto a coisas que para as pessoas estão atentas a algum tipo de dispositivo que tem a ver com uma dessas emoções, com beleza, com surpresa. O aparelho que o Wellington porta é um aparelho aberto para a imprevisibilidade. Ele está sempre sossegado nessa coisa. Quem já viu os filmes que ele faz sabe que o valor do caos para ele é soberano. Ele vive bem no caos. E, e eu tenho participado de alguma forma dessa experiência dele. O filme Filia talvez seja mais abrangente, seja aquela que tenha mais, que apresente mais potencialidade dentro disso. É um filme absolutamente sem narrativa. Ele não está preocupado e ele não permite que você faça uma narrativa. Ele te joga no meio de elementos que vão se alterando continuamente. Na medida que você acha que achou um fio, ele rompe o fio e te apresenta uma nova forma de ver o que a mente não está preparada para ver. Né? Porque a mente está preparada para ser conduzida, para ser colonizada. Nesse filme, a mente jamais será colonizada. Ela começa a silenciar diante de tantos elementos, que são elementos que não são sequer contraditórios, nem condizentes. Eles são movimentos imagéticos. E movimentos imagéticos sem nenhuma condição de serem encadeados de alguma forma pelo pensamento. Isso traz uma grande tranquilidade para aqueles que estão nesse movimento. Eu tenho esse movimento do caos, para mim, é um movimento absolutamente confortável. Confortável porque eu sinto que a vida é assim. A vida é esse crash, esse trambolho de conexões que o filme propõe. Ele propõe isso de modo absolutamente despretensioso. Ele afeta o sentimento. E se você perceber, ao vislumbrar o filme, ao interagir com o filme, você vai perceber que seu pensamento começa a silenciar e o fluxo do sentimento começa a fluir. Ele já está fluindo, mas você sente ele. Você sente essa coisa, é como se você estivesse num avião que não tem como controlar, que não tem nada, nenhum elemento ali de controle existe. E as coisas passam rapidamente por você e daqui a pouco, com pouco tempo, você já sente como o caos pode ser acolhedor. Como não saber pode ser libertador. Eu fiquei muito feliz. A trilha sonora foi composta também de modo caótico. Né? Não houve nenhuma preparação. O que veio foi saindo, foi um fluxo. E o casamento aconteceu de modo absolutamente tranquilo. O casamento dessa sucessividade de imagens, com uma sucessividade de sons, foi traduzido de forma bastante libertadora. Eu sou, como eu disse, eu sou alguém que vive esse caos e participar de um filme que não é colonial, que não se propõe nem de forma inocente a conduzir a colonização, ao contrário de tantos outros, cujo discurso é de confrontar a mente colonizada, de libertar, mas, no entanto, com os procedimentos narrativos que usa, fazem exatamente o reforço da colonização. Esse filme Filia, não tem a menor pretensão de ser nada. E, no entanto, se você desligar, deixar que o seu pensamento silencie, porque ele não vai ter nenhuma força diante desse filme. O seu pensamento é fraco diante do filme. Aí você vai poder fluir num movimento absolutamente delicioso, que é surfar sobre o caos. Sob e sobre o caos.
numa onda que não dá para saber para onde vai. Eu convido você a assistir esse filme, assim, sabendo que ele está numa dinâmica política nova.